Talvez o maior golpe que você possa sofrer não seja aquele que esvazia apenas a sua conta bancária, mas aquele que esvazia lentamente a sua capacidade de pensar com clareza, de controlar os próprios impulsos e de perceber que alguém está lucrando justamente com a sua perda. O mais perigoso é que esse golpe não chega mascarado de violência. Ele chega vestido de diversão, de promessa, de oportunidade, de propaganda colorida e de uma falsa esperança de que desta vez a sorte finalmente vai sorrir para você. E enquanto você acredita que está apenas fazendo uma aposta, talvez esteja participando de um sistema muito maior do que imagina. Quantas pessoas começaram dizendo que seria apenas uma tentativa? Quantas prometeram para si mesmas que jamais perderiam o controle? Quantas acreditaram que bastava ganhar uma única vez para resolver problemas financeiros acumulados durante anos? E quantas descobriram tarde demais que aquilo nunca foi sobre ganhar dinheiro, mas sobre manter você jogando? Se você gosta de reflexões que ajudam a enxergar aquilo que quase ninguém percebe sobre a mente humana, inscreva-se agora no canal Diário das Cinzas, porque aqui nós não oferecemos distração, oferecemos consciência. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro da mente de milhões de pessoas. Uma guerra entre a razão e o impulso, entre o autocontrole e o desejo imediato, entre a disciplina emocional e a ilusão de que a próxima aposta será diferente da anterior. O problema é que essa batalha raramente começa quando alguém perde. Ela começa muito antes, quando a esperança passa a substituir a responsabilidade. O estoicismo sempre ensinou que aquilo que escraviza um homem nem sempre são correntes visíveis. Muitas vezes são os próprios desejos descontrolados. Epicteto dizia que ninguém é verdadeiramente livre enquanto não aprender a governar a si mesmo. Hoje, talvez essa frase faça ainda mais sentido, porque nunca foi tão fácil apertar um botão e colocar dinheiro em risco sem sair de casa. Nunca foi tão fácil transformar ansiedade em apostas e solidão em uma falsa sensação de emoção. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Os cassinos online não sobrevivem porque as pessoas ganham. Eles sobrevivem porque, estatisticamente, a maioria perde. Isso não é um acidente. É a lógica do negócio. Cada cor piscando na tela, cada efeito sonoro de vitória, cada recompensa inesperada foi pensada para estimular mecanismos psicológicos relacionados ao prazer, à expectativa e ao comportamento repetitivo. A psicologia conhece bem esse fenômeno. Recompensas imprevisíveis tendem a manter o comportamento por muito mais tempo do que recompensas constantes. É por isso que tantas pessoas dizem: eu só queria recuperar o que perdi. Mas quase ninguém percebe esse detalhe. Quando esse pensamento aparece, o dinheiro já deixou de ser o verdadeiro problema. O problema passou a ser a incapacidade de interromper um ciclo que se alimenta da esperança e da frustração ao mesmo tempo. Você conhece alguém que começou apostando valores pequenos e hoje esconde dívidas da família? Talvez conheça alguém que vendeu objetos de casa, fez empréstimos ou passou noites acordado tentando recuperar perdas. Talvez essa pessoa esteja mais próxima do que você imagina. Talvez seja um amigo, um irmão, um filho, ou talvez seja você. O que torna isso ainda mais perigoso é que o sofrimento quase sempre acontece em silêncio. Diferente de outros vícios, ninguém percebe imediatamente. A pessoa continua trabalhando, continua sorrindo, continua respondendo mensagens, mas por dentro vive uma ansiedade permanente. O pensamento nunca descansa. A próxima aposta invade o café da manhã, o horário de trabalho, o jantar em família e até os momentos que deveriam ser de paz. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar para muitas pessoas. Elas deixaram de apostar para ganhar dinheiro, passaram a apostar para aliviar a dor de ter perdido. Perceba como a armadilha se fecha. A mesma plataforma que prometia esperança agora alimenta desespero. A mesma emoção que parecia divertida agora produz vergonha. O mesmo aplicativo que parecia entretenimento agora ocupa o espaço
onde antes existiam sonhos, projetos e tranquilidade. Marco Aurélio escreveu que a verdadeira força nasce quando aprendemos a governar nossa própria mente. Ele entendia que nenhum inimigo externo seria tão perigoso quanto uma mente incapaz de controlar seus impulsos. Essa reflexão atravessou quase 2000 anos e continua assustadoramente atual. Porque o maior cassino não está apenas na tela do celular. Ele tenta se instalar dentro da mente. Mas isso ainda não explica tudo. Existe uma discussão que desperta muitas emoções: o papel do Estado. Muitas pessoas se perguntam como uma atividade considerada tão perigosa pode funcionar com autorização oficial. É importante compreender uma diferença. O fato de uma empresa possuir licença para operar significa que ela está autorizada dentro de um modelo regulatório. Isso não significa que apostar seja financeiramente vantajoso, nem elimina os riscos sociais e psicológicos envolvidos. Ao mesmo tempo, autoridades investigam casos em que organizações criminosas utilizam empresas, contas ou esquemas para lavagem de dinheiro ou outras práticas ilegais. Esses casos existem e precisam ser combatidos, mas não significam que toda empresa licenciada participe dessas atividades. Ainda assim, a preocupação é legítima. Um mercado tão lucrativo exige fiscalização constante, transparência e responsabilidade. E aqui está a verdade que muitos evitam enxergar. Mesmo quando tudo ocorre dentro da legalidade, alguém continua lucrando com a repetição das perdas. Essa é a lógica matemática do sistema. Se todos ganhassem, ele simplesmente deixaria de existir. Por isso, a pergunta mais importante talvez não seja: posso ganhar? A pergunta deveria ser: o que estou perdendo enquanto continuo jogando? Talvez você esteja perdendo tempo com sua família. Talvez esteja perdendo noites de sono. Talvez esteja perdendo sua capacidade de confiar em si mesmo. Talvez esteja perdendo respeito próprio toda vez que promete parar e não consegue cumprir a própria palavra. A disciplina emocional começa exatamente onde termina a desculpa. Quantas pessoas dizem que apostam porque estão sem dinheiro, mas se já estão sem dinheiro, por que arriscar justamente aquilo que mais precisam preservar? Quantas dizem que querem mudar de vida rapidamente, mas será que atalhos realmente constroem uma vida sólida? O estoicismo nunca prometeu riqueza fácil, nunca prometeu sucesso imediato. Prometeu algo muito mais valioso: liberdade interior, a capacidade de permanecer senhor das próprias decisões mesmo diante da tentação. Vivemos em uma época que recompensa o impulso. Compre agora, clique agora, aposte agora, ganhe agora. Tudo precisa acontecer imediatamente. Mas a sabedoria segue outra direção. Ela sussurra que as maiores conquistas da vida raramente acontecem depressa. Elas exigem paciência, caráter, disciplina e constância. A parte mais importante vem agora. Talvez o verdadeiro prejuízo das apostas não seja financeiro. Dinheiro pode ser recuperado. A confiança perdida é mais difícil. O respeito dos filhos, a paz de um casamento, a tranquilidade para dormir, a sensação de olhar para si mesmo sem vergonha. Tudo isso vale muito mais do que qualquer prêmio prometido por uma tela. Existe um momento em que a pessoa deixa de acreditar em si mesma. Ela pensa: se nem eu consigo controlar minhas escolhas, como vou reconstruir minha vida? Esse pensamento é devastador, porque destrói aquilo que sustenta qualquer transformação. A esperança baseada na ação e não na sorte. Mas existe uma saída. Ela não começa com uma aposta melhor. Começa com uma decisão melhor. Começa quando você aceita que nenhum algoritmo conhece seu valor. Nenhuma propaganda define seu futuro. Nenhum prêmio substitui o trabalho honesto, a construção lenta de patrimônio e a paz de saber que sua consciência não depende de uma roleta digital. A verdadeira vitória acontece quando você recupera aquilo que o dinheiro nunca poderia comprar: o domínio sobre si mesmo. Imagine uma árvore durante uma tempestade. Os galhos mais fracos balançam violentamente. Alguns quebram, outros são levados pelo vento, mas as raízes permanecem firmes porque foram fortalecidas muito antes da tempestade chegar. Sua mente também precisa criar raízes. Raízes de autocontrole, raízes de consciência, raízes de
Responsabilidade. Raízes de força mental. Porque a tempestade das tentações continuará existindo. O que decidirá seu destino não será a força do vento, mas a profundidade das suas raízes. Quando terminar este vídeo e pegar seu celular novamente, observe quantas promessas aparecem diante dos seus olhos. Promessas de dinheiro fácil, de sucesso imediato, de felicidade instantânea. Então faça uma pausa por alguns segundos. Respire. Pergunte a si mesmo quem realmente está no controle, você ou aquilo que tenta capturar sua atenção. Talvez essa simples pergunta seja o início da transformação que você esperava há muito tempo. Se esta reflexão fez sentido para você, deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal Diário das Cinzas. Ative o sininho de notificações e escreva nos comentários a frase: "Minha mente vale mais do que qualquer aposta". Compartilhe este vídeo com alguém que precisa recuperar o controle da própria vida e continue essa jornada, assistindo ao próximo vídeo recomendado na tela. Porque toda grande mudança começa quando uma única decisão devolve ao ser humano aquilo que nunca deveria ter perdido: o domínio sobre si mesmo.